Para adiantar, eu já fiz algumas etapas, porque principalmente quando a gente faz quiche, a base, que no caso eu vou usar um molho bechamel, ele não pode estar quente na hora que você colocar na massa, senão ela vai embatumar. E a massa precisa já ter sido pré-cozida para que você possa colocar o recheio. E ela também tem que estar fria. Aqui eu tenho 250 gramas de molho bechamel, que eu fiz ele assim, ó, bem molinho, que era para ele poder incorporar os ingredientes. Então vamos lá. Eu tenho uma xícara de bacalhau desfiado. Eu gosto de ir adicionando os ingredientes aos pouquinhos para misturar bem. Eu tenho aqui meia xícara de floretes de brócolis que eu cortei para que ficasse mais bonitinho e incorporasse melhor no recheio. Também a mesma quantidade de brócolis, de cenoura, que eu cortei também em pedacinhos. Ela foi cozida na água do bacalhau. Se você quiser, o seu recheio está pronto. Só que quem me conhece já sabe que eu não consigo fazer as coisas sem ter queijo. Então eu vou usar uma xícara de queijo mussarela, que eu comprei um pedaço e cortei em cubinhos, porque eu quero que tenha bastante queijo. Mas caso você não queira usar queijo, é só não usar. Eu agora vou temperar, porque o meu bacalhau ele foi dessalgado, ele tem só um pouquinho de sal, mas os legumes a gente colocou o tempero no prato, então esses estavam completamente sem tempero. O meu molho bechamel eu também não temperei, porque eu quis temperar agora. Eu vou usar essa mistura divina Lemon Pepper. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, que você vai achar como se faz esta maravilha. Mas fique à vontade de temperar só com sal, sal e pimenta, é a gosto. Eu vou provar, porque eu não sei se eu coloquei sal suficiente. Então, vou pegar principalmente aqui uma cenourinha. Pro meu paladar está no jeito. Eu tenho aqui uma massa que eu fiz já. A receita dessa massa foi a mesma massa que eu fiz a quiche de bacalhau. Só que como a minha forma era pequena, eu usei 1/4 da receita da massa, que na realidade eu usei 30 gramas de manteiga, meia xícara de farinha, 1/8 de xícara de água e um pouco de sal. E temos esta forminha aqui que eu levei ao forno por 10 minutinhos, só para ela dar uma pré-cozida. Deixei no fundo, tá até um pouquinho branco, eu deixei ela mais crua, que é para que não venha a queimar. Mas se você não quiser usar esse tipo de massa, você pode usar a massa da quiche de palmito que eu fiz, que é uma massa folhada. Então agora é só a gente colocar o recheio. Bom, nivele bem o recheio e vocês podem ver que quase não tem massa e só tem recheio. E para finalizar, mais queijo. Eu vou usar um grana padano que eu ralei. Eu sempre dou essa dica. Eu gosto de comprar não só o queijo parmesão como o grana padano em pedaços e ralar. Você pode
obter ele raladinho, ou em lascas, ou mesmo em tiras. Como também o queijo que eu estou usando, a mussarela, se você não quiser usar mussarela, você pode usar um Minas padrão, você pode usar um queijo mais forte, tipo um provolone, mas eu gosto muito de usar a mussarela. O queijo prato também é uma boa pedida. E a quantidade de queijo é a gosto. Lembrando que se você também não quiser colocar queijo por cima, não coloque. E mais uma vez eu acho que eu poderia dizer que seria essa receita uma quiche de bacalhau com legumes e queijo. Gente, agora a minha quiche vai para o forno para ela poder não só dourar a parte externa da massa, como derreter o queijo que está no recheio e também dar uma gratinada no queijo por cima. Quando estiver pronto, eu volto. Após 50 minutos a 180 graus no meu forno elétrico, eu sempre prefiro colocar a temperatura mais baixa que eu posso colocar sem interferir na preparação, porque se você coloca uma temperatura muito alta, acaba que não cozinha e pode vir a queimar a sua preparação. Eu tirei do forno e aguardei que ela esfriasse um pouco. Por quê? Porque como o recheio é muito cremoso e as laterais são muito delicadas, que eu gosto de fazer a massa bem fininha, se eu cortasse logo que eu tivesse retirado do forno, ia fugir tudo. Então o que eu fiz? Eu aguardei que esfriasse um pouquinho, ainda está quentinha, decorei com uns floretes de brócolis, uns pedacinhos de cenoura, umas azeitoninhas e aproveitei este meu utensílio maravilhoso e retirei com cuidado da parte de baixo da forma. Assim eu posso cortar sem medo de não arranhar o fundo da minha forma, porque senão, como é de tefal, se eu ficar cortando com essas espátulas de aço, ia acabar marcando e toda a proteção do tefal ia por água abaixo. Então agora eu vou cortar aqui. Olha, ela ainda está super macia, super aromática. Quando você corta assim, a boca enche d'água e vocês vão ficar cheios de água na boca, porque, ó, está divina. Estou cortando aqui bem delicado.